Presidente, senador Luiz Henrique, colegas de mesa. Ministro, só queria salientar aqui a presença de uma grande senadora, a senadora Ana Amélia, que integra esta comissão, e gostaria de salientar que, nesta mesma hora, nós temos reunião de várias comissões. Por isso que os outros 3 membros da comissão não podem se fazer presentes aqui nesta sessão. Pela ordem, presidente, eu queria lhe agradecer a informação procedente. Às 8 da manhã eu estava no Ministério da Aeronáutica discutindo um gravíssimo problema, que é a deficiência que nós temos orçamentária para uma força. E eu fiquei muito envergonhada, como cidadã brasileira, de ter ouvido do comandante da Aeronáutica que o Brasil não tinha uma aeronave capaz de fazer a substituição da tropa brasileira que está no Haiti por incapacidade de equipamento. Teve que ser contratado pelas Nações Unidas um avião da Etiópia para fazer esse trabalho. Eu acho que isso apenas dá a ideia, professor Fernando Rezende, meu caro ministro Reis Veloso, caro secretário Túlio, de como nós estamos tendo inversão de prioridades. O Brasil está numa situação extremamente complicada. E defesa hoje não é mais a questão armamentista, não é mais a questão da guerra ou do conflito. É uma questão da ciência, da tecnologia, do acesso a um campo enorme que impacta sobre o desenvolvimento do país. Então, eu cheguei aqui tarde, como bem explicou o senador, porque, além desse café da manhã que começou às 8 horas, cheguei lá antes das 8, agora estava na Comissão de Assuntos Sociais debatendo temas relacionados a fundos de pensão. O ministro Reis Veloso, que da área econômica, sabe a questão de aplicações, são bilhões de reais que estão investidos como patrimônio dos trabalhadores. Tínhamos que discutir essa questão. Eu saí antes de terminar a reunião para vir aqui, porque o senador Cristóvão Buarque propôs a criação desse projeto ambicioso. Nós temos que dar apoio a isso, porque o Brasil precisa melhorar, avançando, ouvindo as pessoas que sabem, sugestões muito boas. Eu só lamentei. Mas conheço um pouco o pensamento do professor Fernando Rezende. Agora também acompanhei também o sucesso do senador Luiz Henrique, que repercutiu politicamente para ele, usando um método de descentralização, e tenho certeza que o brilho do nosso ex-ministro Reis Veloso completará esse ciclo agora, na manhã de hoje, sobre o Senado do Futuro. Então, queria agradecer ao senador Luiz Henrique por ter dado a explicação aos nossos conferencistas, porque essa questão nós somos, digamos, não temos a capacidade da ambivalência, de estar, da bilocação, né? Não estarmos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, agradeço ao senhor e agradecer também aos expositores antecipadamente. Obrigado. A Vossa Excelência tem sido admirado pela capacidade de onipresença. Obrigado, presidente. A palavra ao senhor ministro Reis Veloso. Muito obrigado. Continuando. Senadora, senador. Bom dia aos presentes, principalmente às meninas. Então, eu dividi em 3 partes a minha apresentação. Primeiro, a necessidade de fortalecimento da Federação Brasileira. No livro que lançou recentemente sobre a proclamação da República, o historiador Laurentino Gomes, fala em 25 anos da República Democrática de Direito, tendo em vista a Constituição de 88. E ele pergunta: foi 1988 a proclamação da República? Questões básicas a considerar na avaliação do quadro atual da Federação Brasileira. A vulnerabilidade resultante do sistema tributário criado pelas Constituições de 67 e Emenda Constitucional de 69 e 1988.
Até então, havia os impostos únicos que financiavam a infraestrutura. E o Brasil tinha uma excelente infraestrutura de transportes, comunicações, portos e assim por diante. A Constituição de 88 passou a competência dos estados, através do ICMS, instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadoria, Então, com isso foram extintos os impostos únicos. E a infraestrutura do Brasil é essa porcaria que a gente vê aí. A única saída é mesmo agora a questão de concessões. Ao lado disso, como não foi estabelecida uma alíquota uniforme, cada estado passou a poder estabelecer sua própria alíquota. As antigas bases dos impostos únicos passaram a representar cerca de 50% da arrecadação do ICMS, que é o maior imposto brasileiro. Há uma vulnerabilidade resultante da falta de um tributo específico na União para financiar a infraestrutura. Daí, como eu disse, a dependência de concessões. Mas para que as concessões funcionem, é preciso que haja uma remuneração adequada, senão o setor privado não vai executar coisa nenhuma. Ainda, vulnerabilidade resultante do enorme potencial de conflitos, que daí resulta a guerra fiscal, a guerra dos portos, todas as guerras possíveis. E a vulnerabilidade resultante da ausência definida de estratégias de desenvolvimento regional e a consequente precariedade do apoio ao Nordeste e à Amazônia. É um caso especial, Nordeste e Amazônia. É um caso de pobreza, de falta de oportunidades. Nós temos que dar oportunidades ao Nordeste e à Amazônia, que foram esquecidos pelo governo federal. Vamos ver se agora nós conseguimos ter uma estratégia ou plano de desenvolvimento regional para essas duas regiões especificamente. Quem não sabe da pobreza do Nordeste? Quem não sabe da pobreza da Amazônia? O Brasil tem a maior floresta com biodiversidade do mundo. E serve para quê? Para nada. Consequência de tudo isso, enfraquecimento da Federação Brasileira. Caminho de saída. Mudanças e reformas como processo. Critério básico para decisões, não preciso dizer, é interesse nacional. Imperiosa necessidade, já referi, de estratégia de desenvolvimento do Nordeste, estratégia de desenvolvimento da Amazônia, à base de oportunidades. Mas estratégias que aconteçam, e para isso é preciso haver controle e acompanhamento. Parte 2. Mudança do modelo de desenvolvimento para superar o drama brasileiro. Vou passar rapidamente. Nós temos grandes oportunidades econômicas e sociais e não as aproveitamos. Provavelmente o Brasil é o país do mundo, vejam aqui o mapa mundi do National Geographic, o país do mundo que mais oportunidades econômicas e sociais tem, só que não aproveita. Isso é um drama. Outra citação do Laurentino, já quando se proclamou a República
isso era percebido. De um lado, havia um grande território repleto de riquezas naturais e oportunidades, e de outro, todo tipo de problema. Então, já em 1889, se percebeu que o Brasil tinha grandes oportunidades e não as aproveitava. Então, nós temos oportunidades em tecnologia do futuro, setores intensivos em recursos naturais, indústrias criativas, que são indústrias culturais, e outras áreas, mas não temos sabido aproveitá-las. Se nós usarmos os intangíveis da economia do conhecimento, que não é nada complicado, a gente fala em economia do conhecimento, fica logo todo mundo achando, mas lá vem complicação. Não é nada complicado. Torna-se viável superar esse drama, aproveitando grandes oportunidades, tanto econômicas como sociais. Nós temos aí as tecnologias do futuro, universalizando a inovação, transformação da biotecnologia com base na biodiversidade em uma das grandes tecnologias do século XXI. É uma biodiversidade enorme na Amazônia e no Nordeste, até na Caatinga, e nos Cerrados também, aqui onde nós estamos. Transformar o Brasil em quarto centro global de tecnologia de informação e comunicações, apoio à criação de novos parques tecnológicos, estratégia de desenvolvimento. Vejam bem, o Brasil está sendo capaz de fazer isso. Desenvolvimento da eletrônica orgânica, inclusive para produzir o chip orgânico. Então, os celulares não vão ter mais os chips comuns, vão ter chips de matérias orgânicas. Setores intensivos em recursos naturais. Nós temos que descolar desse pibinho que está por aí. Usar o pré-sal para transformar a economia brasileira. Vamos ver se Libra, campo de Libra, acontece. Novos avanços na melhoria de nossa matriz energética. Essencialmente, a prioridade a energia hidroelétrica e outras energias renováveis. O futuro é agora. Estratégia de implantação do carro elétrico no Brasil. Usar o modelo escandinavo para construir grandes complexos industriais em torno dos setores primários. Com isso, os setores primários desaparecem. Novas tecnologias de desenvolvimento de biocombustíveis. Olha a área do teatro mágico da cultura, as indústrias criativas. Nós temos grande criatividade em cultura, artes, entertainment, turismo. Mas quem trabalha nesse setor precisa de fortes estruturas empresariais. Nos Estados Unidos são mega indústrias. E aqui no Brasil são coisas pequeninas. Transformar o delta do Parnaíba, que é o delta das Américas, tem 85 ilhas, a ilha de Fernando Noronha, Ilha Grande e outras coisas como essa, em atrações turísticas internacionais. Desenvolvimento social. Um novo sistema de transportes coletivos metropolitano, à base de trilhos. Ônibus não é transporte de massa, transporte coletivo em lugar nenhum. Só no Brasil que inventou essa novidade. Em todos os países desenvolvidos, os transportes coletivos são à base de trilha. Metrô, trem de subúrbio, o bonde moderno, que é esse tal de veículo leve sobre trilhos. Temos que universalizar as escolas do futuro
E no Fórum Nacional nós estamos criando uma nova era, transformar as favelas em oportunidade para desenvolver o país, usando setores como artesanato, economia solidária, cultura, turismo e qualificando mão de obra. Já temos até um plano de inclusão econômica e social das favelas. Por isso dizemos, favela também é oportunidade. E estamos agora apresentando os projetos ao BNDES para serem financiados. A arma secreta do Brasil tem que ser o espírito empresarial. Pequena empresa como um dos pilares do desenvolvimento. E a oportunidade global é o desenvolvimento ambiental. Mas não é essa história de ficar controlando emissões, não. Nós temos que construir um PIB, quer dizer, um Produto Interno Bruto, que já seja verde. Se você entra hoje numa siderúrgica, é um horror. Já não falo nem no aproveitamento de carvão. Nós temos que fazer agricultura verde, indústria verde, serviços modernos verdes. Caminho a percorrer. Como exemplo de região pobre e que pode se tornar rica, vamos dar o Nordeste. É a visão estratégica dos 6 Nordestes. Não é um Nordeste. O Nordeste é uma economia grande, mas frágil. Existe a seca, a extensão do semiárido, os sertões que não produzem, a debilidade da infraestrutura, tudo isso fragiliza a economia do Nordeste. Então, vejamos os 6 Nordestes numa palavra. Piauí é o Nordeste rico. Há um livro do Banco Mundial com esse título. Piauí, Nordeste rico. Na verdade, o Piauí não é nem Nordeste. Porque, como existe o Vale do Parnaíba, que tem 1.480 quilômetros de extensão, não há semiárido no estado do Piauí. É uma região toda verde, desde a cabeceira do rio Parnaíba até o delta, aquele delta das Américas. No eixo litorâneo, nós temos centros urbanos e polos turísticos, temos o Nordeste da agricultura irrigada, é o submédio e o médio São Francisco, o Nordeste dos Cerrados, que não são só baianos, nós colocamos ali, mas o Piauí também tem cerrados. Maranhão, mas aí já é lá para cima, por isso eu não citei. O Nordeste dos novos agrestes, porque hoje já se começa a encontrar, através de aglomerados de pequenas empresas, novos agrestes. E o Nordeste do novo semiárido, se nós realmente conseguirmos levar água, por exemplo, do São Francisco para os rios do Nordeste, que não são permanentes. Como é que uma região pode viver com rios que não são permanentes? Porque o Parnaíba, eu já disse, não é Nordeste. Então, precisamos
levar a água do Parnaíba, do São Francisco, de onde for, para os rios não permanentes do Nordeste. Principais ações estratégicas é apenas para mencionar: fortalecimento da competitividade. A infraestrutura lá é uma porcaria maior do que a do resto do país. Transição para a economia baseada no conhecimento. Olha aí. Economia do conhecimento é uma coisa muito simples. Você leva o conhecimento, sob todas as formas, a todos os segmentos da economia. E, por outro lado, você leva o conhecimento a todas as classes sociais, inclusive as da pobreza absoluta. É isso. Não tem nada, como eu disse, não tem nada de complicado. É assim que se faz desenvolvimento hoje, com economia do conhecimento. Evolução. Então, vejam aí, transição para a economia através de investimento em capital humano, tecnologia, inovação, comunicações e informação. Evolução para a dupla inserção produtiva. ênfase no agronegócio, plantação de novos complexos industriais portuários, serviços modernos, intensivos em conhecimento e turismo, lazer, modernização social, com ênfase em educação, na verdade é qualificação, expansão do emprego e redução da pobreza, e até a inclusão digital, mesmo para os pobres. Muito obrigado.